Olá, boa noite a todos vocês que estão assistindo o canal. Enquanto ainda há tempo, eu me chamo Melk, para aqueles que ainda não me conhecem, e hoje eu pretendo pregar o Evangelho e gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu acredito que a passagem que eu vou ler aqui é conhecida de todos, mesmo aqueles que professam a fé no Senhor Jesus ou que não estão ativamente envolvidos com as Escrituras, eles já ouviram esses versículos, mas eu gostaria de falar sobre eles hoje. É o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 a 16. E eu fico pensando nessas palavras que foram ditas aqui e acho interessante o que o evangelista João ele escreve aqui, porque ele diz, ele abre a cena desse versículo com as palavras e como Moisés levantou a serpente no deserto. Bem, isso já me faz entender que ele está comparando algo. E eu preciso entender o que João está dizendo, eu preciso compreender do que ele está falando. Como assim? Como Moisés levantou a serpente no deserto? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembrando que esse Filho do Homem é o Senhor Jesus. E eu vou para a passagem de Números, no capítulo 21, versículo 9, e quando eu olho para essa passagem e eu entendo o contexto do que estava acontecendo, então a minha mente ela começa a compreender o peso dessas palavras. E quando nós olhamos, nós vemos que naqueles dias Deus tinha um povo chamado Israel. Aquele povo havia sido redimido ou libertado por Deus de sua terrível escravidão em terras egípcias. E Deus havia prometido que daria uma terra para que eles morassem, uma terra que mana leite e mel, uma terra com boa produção agrícola, com boa pecuária, uma terra em que eles pudessem descansar, uma vez que eles já tinham sido afligidos por muitos e muitos anos em terras egípcias. Então Deus liberta eles com um preço e um preço de sangue. E nós continuamos a entender a caminhada desse povo enquanto eles atravessavam o deserto para chegarem à terra que Deus havia prometido. Eles começam a ter algumas necessidades. Imagina você, se Deus vai e te manda atravessar um deserto para chegar a um lugar em que ele havia prometido para você. Imagine os percalços e dificuldades que surgiriam no caminho. Foi isso que Israel encontrou, várias dificuldades e vários percalços. E Deus provou para eles que a sua divina graça, isso é, o seu amor, estava revelado para com eles. Porque no momento em que eles tiveram sede, Deus deu a eles água a beber. E no momento em que eles tiveram fome, Deus deu pão para que eles comessem. E esse momento é o que nós nos encontramos aqui, nessa passagem de Números. Deus havia fartado aqueles homens e mulheres e crianças de um pão que era chamado pão do céu. Era o maná, que tinha sabor de mel, um pão delicioso devia ser, que Deus havia enviado para que matasse a fome daqueles homens enquanto eles passassem pelo deserto. E Deus havia também, milagrosamente, feito com que água fluísse de uma rocha
e haviam muitas águas para refrigerar o corpo cansado e para saciar a sede daqueles homens, mulheres e crianças que caminhavam no deserto. O grande problema é que Deus ele agiu em graça com eles e nós, como homens que somos, nós tendemos a reclamar de muitas coisas e ficar pensando que nada está bom, tudo está ruim. E foi o que aconteceu naqueles dias. Eles começaram a reclamar, eles começaram a falar contra Deus e Moisés, que era o homem que Deus havia escolhido para liderá-los nessa jornada até Canaã, terra prometida. Imagina você, aquela multidão de homens e mulheres e aquele deserto árido e seco, e eles comendo e bebendo milagrosamente pelo poder das mãos de Deus, e de repente eles começam a reclamar, como nós muitas vezes fazemos. Eles dizem: estamos cansados deste pão. Aqui não tem um pão, eles queriam aquele pão antigo que eles comiam durante a escravidão do Egito. Aqui não tem pão, não tem água, e nós já estamos cansados desse pão, daquele maná que Deus enviava. Então nós vemos que Deus não ficou satisfeito com a rebeldia daquele povo. Eles haviam desprezado a graça de Deus. Deus havia ofertado uma graça para eles, e eles desprezaram. E Deus não ficou satisfeito. E Deus decide julgar aquela situação. Então ele envia várias serpentes venenosas naquele deserto. E aquelas serpentes estão espalhadas por todos os lugares. E elas são visíveis. E são mortais. E são, agora talvez, mais do que o cansaço, os maiores inimigos daquele povo. Eram aquelas serpentes. E elas começaram a morder e a picar muitos daqueles homens e mulheres. E eles morreram. O pecado deles foi julgado instantaneamente. No momento em que eles reclamaram, embora Deus houvesse oferecido uma graça irrecusável, a justiça de Deus se manifestava agora. E aquelas serpentes, elas começaram a picar e a matar muitos daqueles que estavam ali. E eles agora se movem em direção a Moisés, que os lideravam, e eles pedem a Moisés que interceda a Deus por eles. E Moisés faz isso. Moisés, ele faz isso. Ele começa a interceder por aqueles homens que eram rebeldes. Eles estavam recebendo a paga por aquilo que eles haviam rejeitado. Mas Moisés intercede, ora a Deus, e pede a Deus que tenha misericórdia daquele povo. Então, Deus, ele, como sempre, ele revela o seu amor e a sua graça. E isso ele faz, dizendo a Moisés, que em Moisés fizesse uma serpente e que ele erigisse ou ele levantasse uma estaca de madeira e pendurasse aquela serpente. E qualquer homem, ou mulher, ou criança, qualquer um, que fosse picado por uma serpente, por aquele veneno mortal que certamente tragaria a vida daquele povo, qualquer um que apenas olhasse para aquela serpente, ele viveria. Agora, muitos anos depois, nós vemos que os homens, igualmente, no mesmo pé, em equivalência àqueles judeus, são rebeldes. Eles são rebeldes. Eles não reconhecem, o homem ele não reconhece o favor de Deus. Mas nós vemos que Deus ele dá uma resposta. Enquanto o homem oferece rebeldia para Deus, Deus oferece graça. E aqui, como nós lemos no Evangelho de João, diz como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem, isso é, Jesus, seja levantado. Então nós vemos, avaliando agora, diante dessa situação, eu começo a compreender o que o evangelista está dizendo. Naqueles dias, naqueles mesmos dias que nós vemos
o Evangelho de João sendo escrito e na vida terrena do Senhor Jesus, a situação era a mesma. Os homens, eles não aceitavam o Senhor Jesus, eles não aceitavam a graça que ele revelou. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. E quando do pedido curioso de Filipe, que disse, mostra-nos o Pai, a resposta dele foi, eu estou convosco há tanto tempo e não me vistes. Ele havia dito para aqueles terríveis fariseus e saduceus e aqueles homens religiosos da sua época que desprezavam a graça de Deus. Aqueles homens amantes de si mesmo. Nós vemos que o Senhor Jesus havia dito, em se referindo a essa passagem de Moisés no deserto e a jornada do povo de Israel, ele havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Ele havia dito, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que vem a mim nunca terá sede. Ele havia dado uma resposta de amor àqueles corações. Enquanto eles criticavam e intentavam contra a sua própria vida, ele havia dito que os hebreus, nessa ocasião, eles comeram do maná e morreram depois. Mas aquele que experimentasse de Cristo, aquele que pela fé cresce nele, não veria a morte. Essa é uma grande figura, irmãos, e pessoas que têm me ouvido, da graça de Deus. Embora o nosso coração se rebele contra Deus, no seu Filho, em Jesus, aquele que desceu, que rasgou os céus e se vestiu de um corpo humano, Deus, o Pai, ele se revelou em graça para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtivesse a vida eterna. Essas palavras, elas são de alento ao coração. E quando eu fico pensando nessa passagem, nós vemos que ela diz que Moisés levantou a serpente e assim também o Filho do Homem deveria ser levantado. E diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fico pensando que quando ele diz não pereça, mas tenha a vida eterna, e quando nós olhamos para a passagem que eu me referi em Números capítulo 21, nós vamos observar que aquela serpente, aquela que foi erigida, que foi no deserto, e que todo aquele que olhasse para ela, ele viveria, era todo aquele que estivesse mordido ou picado, em algumas versões. Haviam duas classes de pessoas ali naquela cena. Haviam aqueles que ainda não haviam experimentado o veneno mortal das serpentes naquele deserto, e haviam aqueles que já haviam sido picados. E eu consigo imaginar o pavor daqueles que haviam sido picados. Porque um veneno mortal de uma cobra, de uma serpente, ele é rápido. E ele leva a pessoa a encarar o maior medo que todos nós temos, a morte. É um medo que toma conta da cena. E dá para sentir esse medo quando nós lemos a passagem. E eles intercedem, pedem a Moisés, clamando, interceda a Deus por nós, Moisés. E Deus diz que todo aquele que fosse mordido pela serpente, se ele olhasse, tão somente olhasse, para aquela haste que foi erigida naquele deserto, todo que olhasse para ela, ele viveria. E de igual forma, eu fico pensando no que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus. Ele disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. O propósito de Deus em erigir aquela estaca no deserto não foi para aqueles que não haviam sido ainda picados e experimentado o medo da morte, mas foi para aqueles que haviam e estavam experimentando o terror e o pavor de uma condenação
porque devemos nos lembrar que aquele veneno só circulou entre eles através daquelas serpentes porque eles rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o pão que Deus havia mandado, rejeitaram a água que Deus havia mandado para saciar a sua sede. E o homem ainda assim tem agido. Ele ainda assim tem rejeitado Cristo, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, que é aquele que se alimenta de Cristo, ele permanece para sempre. E o homem tem rejeitado as águas que Cristo deu para saciar a sede. E mesmo assim, aqueles que foram picados, que mereciam a justa condenação por ter rejeitado a graça, mesmo para estes, é para eles que Deus olha e fala, assim como Moisés levantou serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. É para esses que têm experimentado o veneno mortal da serpente, que Deus tem agido em graça e que Deus agiu em graça, não mais levantando uma haste no deserto, mas fincando uma rude cruz no Calvário, e não mais colocando uma serpente construída por Moisés e colocada na haste, mas colocando e fincando o seu próprio filho na cruz no Calvário, para que todo aquele que olhasse ou que olha hoje para Cristo tenha vida e vida eterna. Olha, esse veneno das cobras, entenda como o pecado. Todos os homens pecaram. A diferença é que nós olhamos ali na cena de Números e nem todos haviam experimentado o veneno mortal das serpentes. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, na revelação que nós temos hoje, no que o apóstolo Paulo diz, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens foram colocados no mesmo lugar. Todos os homens são pecadores aos olhos de Deus. Todos eles. Todos eles têm experimentado o terror do veneno mortal do pecado. Esse mesmo pecado que é o responsável por arrastar todos os homens, todos aqueles que não creem em Cristo, para uma eterna condenação. Mas Deus, ele olha para estes pecadores e ele diz: olha, eu erigi uma rude cruz no Calvário. Olhe para ela. Olhe para aquela cruz. Olhe para aquela cruz. Olhe e veja o Senhor Jesus, o Filho de Deus, imaculado, sendo oferecido como oferta pelo pecado. Creia nele e tenha salvação. E eu fico pensando no estado daqueles homens que no deserto eles não foram atingidos pelo veneno mortal e talvez continuaram em suas atividades normalmente, continuaram fazendo o que eles deveriam fazer para a sua subsistência naquele deserto. E eu fico me lembrando, e eu li uma história muito curiosa de um homem chamado Carl Schmitt. É uma história verídica, e isso aconteceu em 1957. Ele era um homem que ele era um pesquisador num museu em Chicago. Ele pesquisava a vida de répteis e a vida de anfíbios, e ele tinha muito interesse em pesquisar serpentes, e um homem um dia encontrou uma serpente e desejou levar para que esse Carl Schmitt, para que ele avaliasse aquela serpente e dissesse para ele que espécie era aquela. E ele era um homem muito procurado na época e respeitável, um acadêmico, conhecido pela quantidade de testes que ele fazia e a sabedoria que ele tinha na identificação de espécies. E Carl viu aquela serpente, ela tinha 76 centímetros, e ele ficou maravilhado olhando para ela. Ele olhava para aquela serpente e
E ele ficava pensando, eu acho que essa é uma Boomslang, uma raça, uma espécie de serpente que é subsaariana na África, né, na região do deserto do Saara. E ele ficou pensando, mas algumas características daquela serpente faziam Cal duvidar de que realmente fosse uma Boomslang. Aquela espécie, ele, muito corajoso, intrépido, ele pega a serpente, ele levanta ela e começa a avaliar aquela serpente. E quando ele menos espera, aquela serpente dá um bote. E ela vai, e com a sua boca, ela vai e no dedo, no polegar esquerdo de Carl Schmitt. Ele olha, mas ele estava tão convicto que aquela talvez não pudesse ser uma Boomslang, ou alguns dizem também, que ele sabia que não tinha nada mais a ser feito. Que ele não procurou ajuda, ele olhou para o seu dedo e começou a chupar o dedo, né? Não é assim que a gente vê em alguns filmes e séries, né? A reação é instantânea, tentar tirar aquele veneno do corpo. E ele tentava, ele chupava aquele veneno no seu polegar esquerdo e ele achou que talvez tivesse tirado uma quantidade significativa e decidiu seguir sua vida. Ele não procurou ajuda, ele não foi buscar autoridades médicas, ele seguiu. E o Cal, ele foi para casa, ele realizou algumas atividades que são até estranhas para alguém que está sob o efeito de um veneno. Ele começou a sentir alguns fortes enjoos, mas inicialmente ele não tinha vômitos, ele não estava vomitando, e ele pegou um trem, veja bem, ele seguiu sua vida, ele foi para casa, e o Cal, ele jantou, ele comeu, e ele foi dormir. E ele começou a sentir um pouco de febre durante a noite, e mediu a febre, não era uma febre tão alta assim, então ele imaginou, talvez, tá tudo bem, tá tudo bem. E o Cal, ele segue a sua vida, ele acorda durante a madrugada e sente uma imensa vontade de urinar, e ele começa a urinar e só vê sangue, sangue. E quando o Cal vai perceber também, ele olha e vê que nas suas mucosas, principalmente na gengiva, também saiu um pouco de sangue, mas Cal era um especialista, então ele que era conhecedor de vários sintomas e estudava muito os venenos, né, mortais de serpentes e répteis, ele pensou que não era consistente com um ataque de uma Boomslang. Já havia bastante tempo se fosse realmente uma Boomslang, uma cobra, uma serpente daquela espécie, provavelmente ele já estaria até morto. Então ele foi seguindo, ele sente sonho de novo e volta a dormir. E quando ele acorda, vem os enjoos e vômitos, mas ele dorme, consegue descansar. Ele havia sentido que restaurou bem seu corpo durante a noite. Ele vai, toma seu café da manhã. Olha a tranquilidade do Carl Schmitt. Ele vai, toma seu café da manhã e começa a perceber que ainda tinha um pouco de sangue na gengiva e em algumas partes, algumas mucosas, né, mucosa nasal. E ele começa a ver que ainda tinha alguns sinais. Mas ele olha e fala, olha, parece que está diminuindo, tá tudo bem. E ele vai trabalhar e ele vai para o seu trabalho, continua trabalhando e ele sente que está melhorando. Parece que as coisas estão voltando ao normal, seu corpo está voltando ao normal, mas ele almoça e ele vai anotando todos os sintomas que ele tem. Ele vai almoçar e quando ele almoça, ele escreve para sua esposa os sintomas que ele estava sentindo e ele não mais terminou de escrever. Em 24 horas, Carl Schmitt, o grande pesquisador de répteis, estava morto. Encontraram seu corpo suando muito frio, que era um sintoma daquele veneno mortal. E ele que pensou que talvez aquela não fosse uma Boomslang ou não deu a devida atenção, estava sob o efeito dela. E agora ele tinha que enfrentar a morte. E assim é. Muitos, assim é o pecado. Muitos, na verdade, todos os homens foram encerrados debaixo do pecado, diz Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 2.
Todos os homens foram encerrados debaixo do pecado. E muitas vezes nós vemos que os homens, eles estão agindo como se não houvesse um fim para as suas vidas. Carl Schmitt agiu assim. Ele experimentou o veneno mortal daquela cobra e ele pensou que não chegaria ao seu fim. Ele pensou que ele sairia ileso daquela situação. Afinal, ele era um grande conhecedor. E muitos homens têm agido assim. Muitos homens têm agido assim. As Escrituras nos dizem que do céu se manifestam a ira de Deus sobre toda impiedade. É de lá, a origem dessa ira não é na terra, é no céu, é celestial, é uma ira santa que pertence a Deus. E todos os homens têm agido em impiedade. O apóstolo Paulo, ele nos diz a respeito dos homens. Quando nós vamos ver o que mora, o que reside no coração do homem, se nós pudéssemos fazer uma autópsia da alma do homem, ficaríamos surpreendidos com o coração do homem. Porque nós vemos causa da morte. Se nós pensássemos no Cal, certamente a causa da morte dele era aquele veneno. Mas agora, se nós olharmos para os homens, aqueles que não creem no Senhor Jesus, Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, néscios, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas consentem aos que o fazem. Esse é o homem. Esse é o retrato, esse é um homem em autópsia. Isso que há no homem. Esse é, podemos pensar, Carl Schmitt, que conhecia os efeitos daquele veneno mortal, mas agia em indiferença à mortalidade que carregava naquele soro que a serpente tinha dentro de si. E nós podemos pensar assim, que os homens têm agido em indiferença a Deus. Eu não sei quando, mas todos os homens enfrentarão a morte. Seja agora, ou amanhã, ou depois, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou 2, ou 3 meses, ou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, isso não importa. Todos os homens precisam passar pelos portais da morte. E alguns passarão para uma condenação eterna se morrerem em seus pecados. Mas alguns passarão e estarão com o Senhor. Estarão com Cristo, aquele que se fez pecado, aquele que foi levantado numa cruz, no Calvário, e que todo aquele que nele cresce não pereceria. Se você crê no Senhor Jesus, você não perecerá. E alguns podem dizer, mas o que eu preciso fazer para crer? E nós vemos na passagem em Números, aquele que olhar, viverá. O olhar é a mais simples expressão da fé. Aquele que olhar, viverá. A Escritura não diz aquele que olhar e fizer isso e aquilo, e que deixar isso ou aquilo, aquele que construía grandes coisas e... Não. A Escritura diz, aquele que olhasse, viveria. E agora nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Gratuitamente pela graça de Deus. E nós que temos a fé em Cristo, no sangue de Cristo, na obra que ele realizou, e você que ainda não crê, pode também declarar a sua fé no Senhor Jesus. E eu, pela palavra de Deus que está aqui, lendo ela e crendo nela, posso te dizer o que o Senhor Jesus disse,
que aquele que cresce nele não veria a morte. Não veria a morte. Mas aquele que não crê, ele já está julgado. Ele já está julgado. Esse é, irmãos, telespectadores, aqueles que assistem, este é o Evangelho, esse é o poder de Deus, esse é o Evangelho de Cristo, como Paulo relata na sua carta aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus não está exigindo grandes obras, ele está exigindo de um coração que está cansado, de um coração que percebe que não há forças em si mesmo para alcançar a justiça de Deus. Ele está agora, não mais como aquele Cristo que andou na terra, aquele homem de dores que foi fincado na cruz, mas como aquele que ressuscitou ao terceiro dia, como aquele que está sentado à direita de Deus, no trono do Pai. A sua voz ainda ecoa, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer o alívio desse veneno mortal do pecado? Olhe para Cristo e creia em Cristo. Creia na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele disse no Evangelho de João, ele diz: Pai, eu realizei a obra que me destes a fazer. E na cruz ele disse: está consumado. Ele colocou um ponto final naquela obra. E agora todo aquele que nele crê desfruta de uma vida eterna. De uma vida eterna. E muitos homens têm pensado, né, talvez, na sua vida que, para mim está tudo bem, alguns dizem. Eu vou, talvez como o cal da nossa história, eu vou seguir minha vida normalmente, vou seguir com as minhas rotinas, eu vou seguir com a minha vida, com os meus trabalhos, com os meus cursos, e age em diferença a Deus. Mas nós vemos na palavra de Deus que todos os homens são indesculpáveis. Isso é o que a palavra diz, indesculpáveis. Ninguém poderá se justificar diante de Deus. Ninguém poderá. Porque Deus tirou dos tesouros celestiais o seu Filho único. É isso que nós lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que os homens estão perecendo. Os homens estão como no retrato da cena de Números capítulo 21, no deserto. Os homens estão como cauche, perecendo. Todos os homens estão perecendo. E há uma única saída, uma saída que nasceu do coração de Deus. É a fé no seu Filho e na obra que ele consumou naquela cruz. Uma fé que crê que Cristo morreu em seu lugar. Uma fé que crê que você deveria estar ali. Mas Cristo, ele obteve em si o seu julgamento. Ele recebeu toda a justiça de Deus no seu corpo. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso que a palavra nos diz. Ele que era puro, que era imaculado, ele que não havia conhecido o pecado, ele que, segundo o evangelista em Lucas, diz que da sua boca saíam palavras de graça. Ele que era o Filho de Deus, ele que era o homem de Nazaré, o homem que encontrou com a mulher samaritana no poço de Sicar, o homem que mostrou graça à mulher cananeia, o homem que se declarou como bom pastor. Ele foi fincado naquela cruz. Ele atendia
tudo o que o coração de Deus desejava. E mesmo assim, o amor de Deus foi tão grande por você e por mim, que ele entregou esse filho. Ele entregou. E vemos também que o próprio filho diz que ele também a si mesmo se entregou. Foi uma obra de amor. Uma obra que faz com que aquele que se sinta nos seus pecados, aquele que sinta os seus pecados, como o veneno mortal daquelas serpentes, aquele que olha para si e diga: olha, eu não sei o que será de mim, porque eu sou pecador. Deus concedeu que este, que enxerga os seus pecados, olhasse para o seu filho e obtivesse vida. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Estas são as boas novas de Cristo. Cristo foi colocado naquela cruz pela obra ou pela vontade de Deus em salvar os pecadores. Mas nós vemos também, como parte dessa obra, que Deus o ressuscitou. Eu sei que muitos se assustam com a mensagem do Evangelho, porque ela é uma mensagem brutal. Se nós observarmos a cena da crucificação, é uma cena brutal, é uma cena de escárnio, uma cena de vergonha, de humilhação. Era um homem a qual o próprio Pilatos, que representava a autoridade romana, disse: eu não vejo pecado nele. Era um inocente sendo humilhado e envergonhado naquela cena pelos judeus, pelos romanos. Era um homem acusado injustamente. Injustamente. É o que nós vemos. Mas o vemos também pendurado naquela cruz. E naquela cena ela toma o seu ápice de brutalidade. O sangue dele sendo derramado e vertido naquela cruz. O seu clamor, as zombarias, os soldados, todos estavam olhando com total descaso ou indiferença, e alguns até com ódio, para o Filho de Deus. Todos estavam. E aqueles homens, no seu intento, eles pensaram ter assassinado o Filho de Deus naquela cena brutal. E o Evangelho é isso. E o Evangelho, ele é sangue. Ele fala disso, da morte de Cristo. Só que eles também não poderiam, ou não entenderam que aquele mesmo Jesus, que era manso e humilde de coração, era também Deus. E quando pensaram que o manteriam na morte, a morte não pôde conter o Filho de Deus. A morte não pôde se opor a ele. E ele se reergue, ele ressuscita, é ressuscitado por Deus também, vitorioso sobre aquela cruz. E hoje, todo aquele que crê no Filho unigênito de Deus é chamado para a sua companhia, é chamado para, assim como ele vive, viver também. Esse é o Evangelho. E o meu apelo é que você creia nesse Evangelho. Interessante que eu conversava com uma pessoa, com um amigo, e muito estudado, e ele estava falando comigo de algumas questões sociais, e ele falou sobre, alguns talvez já tenham ouvido falar disso, sobre racismo estrutural. Interessante, né? Falou sobre isso e deu uma bela exposição sobre a argumentação, uma coisa que eles aprendiam na faculdade, e ele disse que, falando a respeito do nosso país, falando sobre cotas, né, cotas raciais e benefícios, e ele disse, e é bem verdade, ele disse: olha, nós somos culpados, foram as palavras dele, nós somos culpados porque nossos ancestrais trataram indignamente os negros.
e em navios negreiros os arrastaram e os humilharam como animais. E agora, ele disse, o Estado tem uma dívida com eles. Nós todos somos devedores pela maldade que nós fizemos com eles. E esse erro precisa ser reparado. Precisamos consertar esse erro de anos atrás. E eu ouvi um discurso belo, em palavras, e eu disse, é verdade, é verdade. Nós somos responsáveis por isso. E eu fiz uma pergunta, eu disse, olha, mas como eu posso ser responsável se eu não estava lá? E ele explicou, sim, mas você estava lá representado pelos ancestrais e pelos nossos pais. E é uma coisa que ele compreendia bem, tinha muita convicção daquele argumento. E, e eu pensei, eu disse, olha, eu também penso algo a respeito, eu entendo esse argumento. E eu disse para ele, somos responsáveis por um pecado ainda maior do que esse. E ele ouviu, e eu disse, somos responsáveis pela morte do Filho de Deus. Todos os homens. Todos os homens. E se formos, porque hoje, principalmente quando nós olhamos no Brasil, ou as nações ocidentais, todas elas são oriundas praticamente do grande Império Romano, ou muitos são oriundos, né, eu estou dizendo, de raças de muitos judeus depois da diáspora. Então, se nós olharmos assim, somos responsáveis pela morte do Filho de Deus, e esse erro precisa ser reparado. E eu disse, se olharmos mais para trás ainda, já que você entende essa circunstância de que estávamos representados ali, nós somos responsáveis pelo pecado do primeiro homem, Adão. Ele que se rebelou contra Deus, que havia dito que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele tomou e comeu. E a morte veio a reinar sobre toda a espécie humana. E ainda que os homens não aceitem isso, a morte é a maior prova dessa realidade declarada por Deus e lavrada no Éden. Todos os homens enfrentarão a morte. Todos os homens. Gostem eles ou não. E nós observamos, eu observo isso, como os homens são hipócritas. Homens assentados em suas cadeiras em universidades discorrem sobre uma culpa de anos e anos atrás e não conseguem perceber que são culpados por toda a cena brutal da morte do Filho de Deus, que foi apresentado como salvação do mundo, que foi revelado a este mundo como Salvador. Todos os homens estão debaixo dessa responsabilidade. E o clamor dos judeus, a resposta deles para uma oferta de libertação de Jesus durante o seu julgamento foi: crucifica-o. Crucifica-o. E hoje paira sobre todos aqueles, as palavras deles pairam sobre todos aqueles que não confessam o Senhor Jesus como Salvador. E podemos pensar na parábola também que diz que o seu sangue caia sobre nós. Essa é uma dura verdade. É uma dura verdade. Todos aqueles que não confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eles já estão julgados. Mas há uma porta de graça aberta. Há uma porta aberta de graça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou o mundo e deu seu Filho. Foi o que nós lemos aqui, não foi? Mas também eu olho para o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores.
O amor de Deus está revelado no Senhor Jesus. E quando você olha para a cruz do Calvário, para aquela obra que foi realizada e consumada naquele lugar o qual os judeus chamavam de Gólgota, quando aquela obra foi realizada, era o amor de Deus que estava ali, sendo revelado a todo homem que desejasse crer naquela obra. E também era a justiça de Deus, o que revela um salmo que Davi escreve e diz: a justiça e a paz se beijaram. Elas que parecem ser totalmente opostas, elas se encontraram e se beijaram. A justiça e a paz se encontraram na cruz do Calvário. E hoje, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele pode gozar dessa paz, dessa gloriosa paz. Então, se você quer se ver livre, se você sentiu o seu pecado, se você sentiu que não há nada que você possa fazer, que você está doente, o pecado fez de você um servo dele, é o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 8, qualquer que peca é servo do pecado. E você precisa de libertação desse pecado, creia em Jesus. Porque se você crê, verdadeiramente será livre. Verdadeiramente. E vai gozar de uma paz, uma gloriosa paz. Vai gozar de uma alegria que ela não pode ser rompida, nem mesmo pela morte. Porque quando o Senhor diz que aqueles que crescem nele não veriam a morte, né? Ele está mostrando que nem mesmo a morte romperá com o gozo daqueles que creram nele, porque eles estarão com o Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz que o morrer é Cristo. Se ele morresse, automaticamente ele estaria com Cristo no gozo da sua presença. A salvação, irmãos e telespectadores, pessoas que me ouvem, é pela graça de Deus. Efésios 2 diz: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. A grande obra que atenderia à vontade de Deus já foi realizada. É essa obra. É essa obra, essa rude cruz que foi erigida no Calvário. Aquela é a grande obra que atende aos desejos de Deus. Um profeta chamado Abacuque disse: tu és puro de olhos e não podes ver o mal. Ele não podia ver o mal. Ele não pode ver o mal. E então ele providenciou Cristo, seu próprio Filho, que é a expressão do seu amor pelo homem. Quer conhecer a expressão do amor de Deus? Conheça Jesus Cristo. Nele você tem o alívio e a libertação de todos os seus pecados. E como Paulo, você pode dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive agora. Se você crê, você agora, não depois, não daqui, não na sua morte, né? Mas você já passou da morte para a vida. Você já passou e você já pode gozar da salvação e de todos os benefícios que vêm com ela. A comunhão. Porque o Senhor Jesus mesmo disse que a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa é a vida eterna. E nós já gozamos dela aqui. Uma comunhão que não se rompe. Uma comunhão inabalável entre aquele que crê, o Pai e o Filho. E é esse evangelho que está sendo oferecido. Cristo ressuscitou. E se ele vive e você crê nele, você também vive. Esse é o evangelho. E essa é a palavra que pode trazer algum consolo ao seu coração. É essa a palavra de Deus. E você deveria agora, por fé, se apropriar dessa palavra e crer nessa palavra. Embora nós vejamos
a justiça de Deus. Deus é puro e ele não tolera o mal. Mas nós vemos que é o seu amor que nos constrange. Porque nós não merecíamos. Nós, como aquele povo de Israel, nos rebelamos contra Deus. E nós, outrora, aqueles que não creram, que não criam ainda, né? Eles, como aqueles hebreus rebeldes, diziam: não, estou cansado desse pão e não tem água aqui. E muitos também diziam: eu não quero esse Cristo. Eu não quero. Eu não quero esse Cristo. Eu estou cansado de ouvir falar desse Cristo. Mas Deus, com seu muito amor que nos amou, muito amor, ele, mesmo assim, ele abriu os nossos ouvidos, como quem abre uma porta, para que o evangelho nele entrasse. E essa noite, ele está abrindo para que você creia. Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha o perdão dos seus pecados garantido. Todas as suas dívidas, todos os seus pecados, se você crê no Senhor Jesus, eles terminaram na cruz do Calvário. Todos os seus pecados terminaram, foram encerrados ali na cruz do Calvário, se você crê. Se você crê, você está garantido dessa verdade. Agora, o Senhor Jesus mesmo disse para os que o interrogavam em João capítulo 8, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E se você morrer em seus pecados e não confessar o Senhor Jesus e não ter fé, você passará dessa vida e encontrará Cristo, não mais assentado num tribunal, não mais assentado no trono de graça, mas num tribunal. Porque todos os homens hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, no seu trono de julgamento. E não é isso o desejo de Deus, porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, hoje a porta está aberta. Não faça como aqueles hebreus. Não faça como Carl Schmitt, que em 24 horas morreu. Mas entenda a palavra de Deus quando ela diz hoje, ele diz, te clamei um tempo, é 2 Coríntios capítulo 6, eu vou até ler aqui porque esse versículo é muito bonito. Ele expressa muito bem a paciência de Deus e o amor de Deus. Diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É hoje. É hoje o dia da salvação. Se nós olharmos também para Hebreus capítulo 2, diz que não fossem aqueles cristãos hebreus, que eles não fossem como os hebreus no dia da provocação, mas que eles não endurecessem o seu coração, mas no dia que se chama hoje, eles ouvissem. Então é hoje que Deus está falando, para que você ouça o Evangelho e creia. Creia, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Creia no Senhor Jesus Cristo e obtenha perdão de seus pecados e vida eterna e salvação garantida com ele. E hoje é o dia para você fazer isso. Gostaria de finalizar e de cantar um cântico que ele fala sobre essa cruz que foi erigida, essa cruz que foi levantada no Calvário, e todo aquele que olha para ela, ele tem vida. É um hino 29 do Inário que nós cantamos, ele se chama A Mensagem da Cruz, eu acredito que muitos conheçam. Ele diz assim: rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de afronta e dor. Nos comove essa cruz, porque nela, Jesus, tua vida entregaste, Senhor. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz,
viveremos em adoração. Desde a glória dos céus, tu, Cordeiro de Deus, ao Calvário quiseste descer. E por nosso pecar, tu deixaste teu lar, para salvar-nos por teu padecer. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz, viveremos em adoração. Lá na cruz, tão cruel, o juízo do céu sobre ti garantiu-nos perdão. Dessa obra provém para nós todo bem. Em ti temos real salvação. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz, viveremos em adoração. Neste mundo, Jesus, a vergonha da cruz, nós iremos levar em temor. Ao ouvirmos soar a trombeta ao lar, subiremos contigo, Senhor. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz, viveremos em adoração. Essa é a promessa para aquele que crê no Senhor Jesus. A rude cruz foi erigida. O Filho de Deus foi colocado lá, por amor a mim, por amor a você. E se você nele crê, o mundo já não mais te pertence. Mas agora esperamos o Senhor Jesus. Eu vou orar para encerrar essa palavra de salvação. Nosso Deus e Pai, bendito Deus, que manifestou a tua boa vontade aos homens, que da tua bondade provocou arrependimento a todos aqueles que crescem no teu Filho. Eu te rogo, ó Pai, que pela tua infinita graça e amor, opere a salvação no coração de todos aqueles que ouviram e aqueles que já creem, aviva essa mensagem, que ela seja límpida, clara e viva em nossos corações diariamente. Eu te peço, ó Pai, que aonde houver uma pessoa ouvindo essa mensagem, que ela ainda não tenha crido, que ela creia e tenha o perdão dos seus pecados garantidos. Esse é o meu desejo, Pai, e de todos aqueles que têm se empenhado na tua obra. É o nosso desejo, de todos os que cremos. Isso é o que eu te peço, Pai,
no bendito e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para você.